Fala, senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Vindo aqui para começar mais um vídeo nesse canal. Esse vídeo aqui também sem roteiro, um pouquinho mais rápido para eu poder apresentar uma ideia para vocês. Estou aqui com alguns livros que eu trouxe. Não são todos, esse aqui não são todos os livros que eu li. Ainda falta alguns aqui, mas tipo, esses livros aqui eles são só para eu apresentar uma ideia, são só para eu realmente poder. Esses dois aqui eu ainda estou em rotação com eles, ainda falta outro ali para eu terminar. Esses livros aqui são só para eu apresentar uma ideia, para você poder entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta dos vídeos aqui que eu venho apresentando, já se inscreve aí que vai me ajudar demais eu seguir os conteúdos desse canal. A ideia que eu tenho para apresentar aqui com esses livros seria basicamente que você tem que ler diferentes livros, de diferentes autores, apresentando ideias diferentes. E o porquê que eu estou falando isso? Você ser uma pessoa completa de conhecimento, eu não estou falando para você ler todos os autores, todos os conhecimentos possíveis, porque isso é impossível. Porém, você tem que buscar ideias boas, ideias elogiadas. Tem que buscar ideias que elas são boas, têm uma mensagem interessante, porém que tenham ali uma virtude diferente. Então, por exemplo, então seria basicamente que apresentam diferentes faces da mesma moeda. Então, uma mensagem em si boa, porém meio maquiada de outra forma ou explicado de outra maneira. Ou talvez até mesmo opostas, que eu vou explicar aqui. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho Confissões, eu tenho 48 Leis do Poder, eu tenho Freud, A Coragem de Não Agradar, A Arte da Guerra e o Príncipe, e Como Fazer... E também tenho Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Faltou aqui um livro que tá com meu pai agora, eu acabei de lembrar, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E gostaria de apresentar essa ideia primeiro com esses dois livros aqui. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e 48 Leis do Poder, eu ainda nem terminei de ler. E também poderia ser acrescentado Como Convencer Alguém em 90 Segundos e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O que seria interessante falar nisso? Ser acrescentado daqui. Aqui eu tenho um livro relacionado a poder, um livro apresentado para fazer esses jogos de poder e também ensinar você a se portar meio que nessas situações onde você está lidando com pessoas poderosas. E aqui você está em virtude sendo ensinado a fazer as pessoas gostarem de você, a fazer as pessoas meio que se sentirem à vontade na sua presença. Eu já conversei isso com um amigo meu que tem diferentes situações para a gente usar esses dois tipos de conhecimento. São conhecimentos distintos que apresentam um final diferente do que você... Aplicando os conhecimentos desse livro, você vai ter um final diferente. Porém, você pode utilizar eles em diferentes situações. Você pode pegar os conhecimentos desses livros e usar eles em paralelo. O que seria interessante, por exemplo, tem algumas situações que não é interessante você usar 48 Leis do Poder e tem situações que não é interessante você usar Como Convencer Alguém em 90 Segundos ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por que eu digo isso? Vai ter uma situação, por exemplo, numa negociação com um tipo de pessoa específico, com uma pessoa que, cara, normalmente tende a ser uma pessoa que ela quer crescer um pouco pra cima de você, que ela tá ali querendo, e isso não é nada pessoal, você não tem que levar negociações. Uma dica aí pra alguém que tá, por exemplo, fazendo isso, é não levar nenhuma negociação pro lado pessoal, porque isso sempre acontece, e talvez você tá falando, esse cara tá fazendo isso porque eu sou jovem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não leve nada pro lado pessoal, talvez ele só esteja fazendo isso porque ele quer ganhar um pouquinho de preço ali, é normal, toda negociação a gente quer ganhar ali um pouquinho de vantagem em cima da outra pessoa, não necessariamente levar a pessoa a nada, mas se você quer sair em benefício nessa negociação, e às vezes ela utiliza algum meio que não quer dizer nada pessoal a você, só que ela só utiliza esse meio para fazer isso em todas as negociações e acabou que por você acabou sendo daquela forma, então você não tem que levar nada pessoal. Então, tem algumas negociações que é interessante você usar como fazer 48 Leis do Poder. Por quê? Às vezes a pessoa está querendo crescer para cima de você, ou às vezes você está numa situação que você está muito envolvida com política, ou alguma situação também que você tem que ganhar um pouquinho mais de respeito daquela pessoa e se portar de uma forma que a pessoa veja mais valor em você. Então, 48 Leis do Poder, nesse caso, seria um pouquinho mais interessante pensando por esse lado. Como convencer alguém em 90 segundos e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas pode ser diferente em outras situações. Por exemplo, se você quer começar uma conversa na rua, você vai conhecer, por exemplo, a sua sogra, você vai conhecer, sei lá, família de pessoas, você quer se portar bem num ambiente de pessoas que você não conhece. Normalmente, eu utilizo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Como Convencer Alguém em 90 Segundos
em ambientes de um pouquinho mais de virtude e também eu posso dizer, cara, um pouquinho de familiaridade. Familiaridade e um clima mais amigável, se é bom, se fica bom de entender dessa forma. Então, por exemplo, para você conhecer sua sogra, que eu acho que é o melhor exemplo, eu já conversei isso com um amigo meu, inclusive, para você conhecer sua sogra, cara, usar Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é a melhor opção. Porque, cara, naquele livro você tem princípios que vão te ensinar a você ser uma pessoa mais agradável no geral, a você fazer uma conversa ser agradável e gerar ali uma familiaridade com as pessoas. Isso é extremamente positivo naquele contexto. Porém, você utilizar os princípios de como fazer amigos e influenciar pessoas em uma negociação, em um ambiente de poder, em um ambiente que você normalmente tem que se portar um pouco maior, tem que se portar para ser necessariamente um pouco maior e parecer ser mais poderoso, parecer ter mais respeito naquele ambiente, talvez usar Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas não seja o melhor caminho. Então, eu não concordo com tudo que está nesse livro aqui, e eu também não uso 100% tudo que está nesse livro aqui. Mas eu pego conhecimentos separados e eu utilizo na situação que eu acredito ser mais adequada. Eu até falei isso num conteúdo que eu fiz, acho que para o TikTok, que você não pode simplesmente ler livros e usar todos os conteúdos daqueles livros. Você tem que fazer um filtro natural. Fazer, cara, esse conteúdo aqui é extremamente valioso para aquela situação. Ou aquele conteúdo é extremamente valioso para aquelas situações. E é uma coisa que você tem que estar sempre pensando sobre isso. Outro paralelo interessante em fazer é esse daqui. Sobre Freud, o livro de Freud. Esse daqui é da Nova Cultura da Coleção dos Pensadores. E A Coragem de Não Agradar. Freud tem um pensamento um pouco mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais anterior. Então, eu posso, não anterior no sentido do conhecimento ser pior, mas no sentido do conhecimento buscar mais o motivo das coisas. O porquê que as coisas acontecem, o porquê que você sonha com as coisas, o porquê que aquilo ali apareceu, ou o porquê que você está se sentindo daquela forma. Freud é extremamente bom para você entender um pouco mais sobre si mesmo, se você não tem, isso na minha visão, lógico, se você não tem uma saúde emocional, se você não tem um autoconhecimento próprio bom, ler Freud pode fazer você refletir muito sobre suas próprias questões e fazer você entender algumas coisas. Então, ele busca muito o porquê você se sente daquela forma, ou o porquê você tem aquele traço de personalidade, e o porquê. Diferente da Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar é um livro de psicologia adleriana, que é meio que um contemporâneo de Freud, não mais ou menos da mesma época, mas basicamente com ideias opostas. A Coragem de Não Agradar é um livro que traz, mas ela não liga muito por porquê das coisas, o porquê você está se sentindo daquela forma e o porquê aquilo ali e porquê você fez determinada atitude. Ele busca mais o como aquilo ali vai te ajudar com alguma coisa ou o como você pode sair daquela situação. Então, por exemplo, você teve uma discussão com a sua mãe e você acabou, sei lá, você teve uma discussão com os seus familiares, seus pais, e aí você acabou, excedendo um pouco a voz. Freud vai falar que você excedeu um pouco a voz porque você já vem de um background e a sua família já vem de um histórico de gritar mais. Então, você ali já tem ali uma predisposição e já foi meio que ensinado a você e você aprendeu vendo que em algumas discussões, quando você quer sobrepor a sua ideia, você grita, você fala mais alto, ainda mais com o sangue aquecido e tudo mais e o sangue subindo na cabeça, você ficando mais bravo. A Coragem de Não Agradar é um livro que tem uma outra perspectiva que ela fala que você gritou porque você queria sobressair a sua ideia referente à ideia de outra pessoa. Então você gritou com a outra pessoa porque você não estava com um argumento tão forte, a pessoa não estava te entendendo como você gostaria, e aí você gritou com ela porque você queria sobrepor o seu argumento àquela pessoa e você queria meio que ganhar daquela pessoa, independente de tudo. Então, também são duas visões diferentes, mais ou menos, querendo levar ao mesmo fim. Eu acredito que a psicologia adleriana ela é um pouquinho mais racional ao meu ponto, não racional no sentido de, nossa, a racionalidade é o melhor conhecimento, não. Mas é uma coisa que eu gosto mais de aplicar no meu dia a dia, porque eu não estou muito, às vezes eu não estou muito envolvido, eu não estou querendo saber realmente o porquê que aquela coisa aconteceu. Às vezes é interessante você saber disso, porque você tem que ter um background das coisas. E você precisa saber um pouco para não ocorrer de novo, porque entender as coisas é extremamente importante.
Porém, às vezes eu só quero o resultado, eu só quero saber, eu só estou ali realmente interessado no que aquilo ali pode me ajudar e o que eu posso aprender com aquilo ali. Então, a psicologia adleriana, falada no livro A Coragem de Não Agradar, ela conversa um pouquinho melhor comigo, vamos dizer assim. Então, eu mostrei aqui dois paralelos da mesma coisa. Aqui temos 4 ou 5 livros, né? Porque tem um faltando aqui. Mas esses livros foram extremamente importantes para a minha vida. Então, tipo, não foram livros, eu li Coragem de Não Agradar e por isso agora eu odeio Freud. Não, não é isso. Eu li 48 Leis do Poder, agora eu não preciso ler nada de como fazer amigos e influenciar pessoas. Lógico que não. Porque são conhecimentos diferentes e eu uso esses conhecimentos em situações diferentes. Quando eu quero conhecimentos diferentes, não necessariamente um é melhor que o outro, mas eu uso eles em situações diferentes na minha vida, porque a gente está sempre em diferentes situações. E por último, a gente tem 3 livros que eles têm mensagens um pouco diferentes. Eu ainda nem terminei de ler Confissões e 48 Leis do Poder ainda estou nessa rotação. Mas aqui eu tenho O Príncipe de Maquiavel e A Arte da Guerra, que são livros de estratégia, também um pouquinho parecidos com o próprio 48 Leis do Poder, que trata um pouco sobre assuntos de estratégia, de como agir em algumas situações, em jogos de poder, influência, etc. E aqui nós temos Confissões de Santo Agostinho, que é um excelente livro, estou gostando bastante de ler esse livro, principalmente por algumas questões mesmo que eu enxergo em mim, em Santo Agostinho e tudo mais. E eu gostei muito desses livros, e mesmo eles sendo um pouquinho paralelos, falando de jogos de poder, de influência e de como se portar em algumas situações, que os livros, cara, eles são extremamente importantes, porque mesmo eles sendo meio opostos, porque aqui nós temos uma literatura cristã, que tem uma ideia de você não ver as pessoas como seus inimigos, como viver e perdoar as pessoas, de entender o lado do próximo, de, cara, amar o próximo como a si mesmo. E, cara, aqui nós temos livros de jogos de poder e influência. Então, são livros com perspectivas diferentes. Porém, aqui você tem que entender. E esse livro aqui também, ele junta um pouco mais com o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, a parte da empatia, de entender o próximo. Aqui conta um pouco mais sobre a vida mesmo de Santo Agostinho, e você, pegando a vida de Santo Agostinho, você consegue ali tirar vários insights muito valiosos, muito valiosos. Então, você não necessariamente você tem que pegar um conhecimento, abraçar ele pro resto da sua vida e, cara, esse conhecimento é o único que eu acredito. Não, você pode ler outros livros, você pode ler livros até que você não concorde com tudo, como é o caso de 48 Leis do Poder. Tem muita coisa aqui que eu considero imoral mesmo. Tipo, algumas ideias de, por exemplo, destrua o seu inimigo assim que for capaz, para ele não conseguir se reerguer e tudo mais. Uma didática totalmente diferente de Confissões, uma ideia do perdão, uma ideia de perdoar as pessoas e também amar o próximo como a ti mesmo, que vem ideias muito paralelas. Então, não necessariamente uma é melhor que a outra. Por exemplo, eu tenho um livro ali também bem parecido com esse daqui do Freud, só que ele é de Nietzsche, também dos pensadores da nova cultura. E também não é uma ideia muito diferente, sabe? Ele tem uma ideia um pouco mais de poder, só que não é necessariamente contrária a 48 Leis do Poder e nem com Confissões. Então você tem que pegar um pouquinho de cada um. Pega um pouquinho do que você aprende em Confissões, pega um pouquinho de como convencer alguém em 90 segundos, A Coragem de Não Agradar, 48 Leis do Poder, A Arte da Guerra, O Príncipe, um pouquinho do livro de Freud, um pouquinho do livro de Nietzsche. E, cara, você vai moldando a forma de você pensar. Você não tem que ler um livro de filosofia ou um livro de autoajuda, qualquer outro livro, pensando em classificar ele como melhor ou pior que o outro. Você tem que tentar extrair em qual situação você pode utilizar determinado conhecimento, e isso também vale para livros de negócio. Eu tenho ali $1 Million Weekend, Psicologia Financeira, As Armas da Persuasão. Também tenho livros assim mais voltados para negócios, que 48 Leis do Poder também pode ser um pouquinho de negócios, e Como Convencer Alguém em 90 Segundos também tem um pouquinho de negócios. Porém, você não deve simplesmente pegar um conhecimento e falar, esse livro é melhor que o outro, e esse livro aqui é totalmente superior ao outro, agora esse daqui é o livro que eu vou abraçar para o resto da minha vida e é o conhecimento supremo. Não, você não deve fazer isso, porque você deve pegar um pouquinho de cada livro ali, um pouquinho de cada livro de autoajuda, filosofia e etc, para você poder ir moldando a forma de você pensar e etc. Esse livro aqui é extremamente bom, recomendo muito para vocês. Todos esses livros aqui são bons, mas eu venho gostando bastante do Confissões, principalmente por ser de Santo Agostinho e por toda a história que ele apresenta. Então,
Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho também para eu falar um pouquinho sobre esses livros, que eu tanto gostei de ler eles. Porém, acredito que você deve extrair o melhor possível de cada livro e tentar ver em qual situação aquilo ali mais se adequa para você e na situação que você está. Então, fico por aqui. Esse foi mais um vídeo meu. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já curte, me segue aí que vai me ajudar demais. Além de me seguir nas minhas outras redes sociais, @MatheusBrugin no Instagram, @Brugin com 2 N's no TikTok. Também tem outras redes sociais, então você pode me acompanhar lá que eu vou ficar super grato e vou gostar demais. Já deixa o like nesse vídeo que vai me ajudar demais. Então, valeu.